Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje você vai participar dessa palestra minha. Eu quero trazer para você como que nós podemos formar um time campeão. Como é que um time campeão é movido por uma cultura da ajuda e pela possibilidade de que as pessoas tenham um olho de dono. Então eu quero trazer essa palestra para poder te ajudar. Você já pensou que você pode construir uma equipe que esteja unida, focada e que as pessoas se ajudam mutuamente? Fica comigo, participa comigo dessa palestra. Pessoal, eu tenho visto muito por aí a dificuldade que as empresas têm de formar uma cultura de pertencimento, onde as pessoas se sintam pertencentes àquele lugar, àquela empresa. A cultura da ajuda, onde que as pessoas se ajudam mutuamente, a capacidade de ter atitudes, de ter o olho de dono é fundamental. A gente vê muito egoísmo, muito individualismo, às vezes nas organizações, muita dificuldade de formar um time com uma mentalidade única. Esse é um ponto essencial. E eu quero trazer para você o primeiro conceito. Veja bem, grupo é um conjunto de pessoas que se reúnem. Times são pessoas que têm propósito em comum e compartilham metas e conquistas. Então, veja bem, grupo são pessoas que se reuniram, mas não têm um propósito em comum. Se conhecem, podem até trabalhar juntos, time não. Time, todas as pessoas têm um propósito em comum. Elas sabem as metas, elas compartilham as metas, compartilham os desafios, compartilham as dificuldades, todos são comprometidos com o resultado. Isso é o sonho, de qualquer empresa, de qualquer grande equipe. Então, se você não compartilhar, não adianta. Você pode até ter talentos na sua equipe, pessoas até boas de serviço, pessoas até que se destacaram até pela sua experiência, mas se essas pessoas não abrirem muitas vezes mão da sua individualidade, do seu egoísmo ou até do seu conhecimento em prol da equipe, do time, ou seja, que às vezes traz algo novo, o time sendo mais importante do que o indivíduo, você não consegue formar esse senso de pertencimento. As pessoas vão estar ali, mas elas não vão se sentir pertencentes àquele lugar. Então é muito importante trabalhar esse senso de time. Esse é o primeiro ponto da cultura da ajuda. E aí, caminhando mais um pouquinho, eu te pergunto, somos um grupo ou somos um time? É uma pergunta boa para você fazer agora, nesse instante, no dia de hoje, nessa semana, para a sua empresa, para os seus líderes, entre vocês funcionários. Será que vocês são um grupo ou são um time? Porque essa pergunta pode ajudar vocês a entenderem como que vocês podem ser de fato um time. A partir do momento que você percebe pontos fracos, pontos de melhoria para que vocês sejam um time campeão. Então, esse questionamento é muito importante para a gente continuar avançando. E aí eu digo para você, o egoísmo e o individualismo matam o trabalho de equipe e atrapalham a carreira do profissional. Então, quando o profissional ele é muito individualista, ele só pensa em fazer a sua atividade, ele quer aparecer às vezes até em cima dos colegas, ele é muito egoísta, os setores ali, um briga com o outro, um não se entende com o outro, O que vai acontecer? Isso atrapalha a carreira do profissional, porque o profissional acaba não aparecendo, o time e a equipe acaba não aparecendo, os resultados não vêm, e isso detona a carreira do profissional. Então, essas atitudes, é possível a gente perceber aonde elas estão e como que nós estamos agindo. Mas e não adianta culpar o departamento tal, fulano de tal é egoísta, cada um tem que se perguntar, aonde eu estou sendo individualista? Para que você consiga ajudar a construir a cultura da ajuda. Caminhando mais um pouquinho, o olho de dono. O olho de dono é a competência em agir com um olhar de pertencimento. Eu pertenço a este lugar. A empresa que você está trabalhando aí, você sente que você pertence a este lugar? Você, quanto líder, tem ajudado os seus colaboradores a pertencer a este lugar? Porque veja bem, quem não tem um olho de dono, e nem essa atitude de dono, quando as pessoas falam mal da empresa dele, ele até completa ainda, você tem razão, e tem isso, tem aquilo, Ou seja, ele não consegue enxergar. Quando ele vê algo errado na sua empresa, ele não vai lá para ajudar, ele não se preocupa. E o olho de dono faz a diferença na carreira. Então, o sentir-se pertencente, esse é o principal objetivo que precisa ser construído dentro da sua empresa.
E aí, nós dizemos que tipo de profissional é você? É a grande pergunta. Existem 3 tipos de profissionais, né? E esses 3 tipos de profissional, você tem que perguntar-se se você está onde, né? Você se enquadra onde? O primeiro deles é o sanguessuga, que sempre aproveita dos colegas. O sanguessuga, ele quer vencer aproveitando as oportunidades. Ele é muito interesseiro, né? E ele, às vezes, aproveita a energia dos outros para ele subir, né? Às vezes, ele chega a sugar, né, o serviço do outro, né, o trabalho do outro, tenta ganhar os louros só para si, né? Então, ele sempre está tirando a energia da equipe, né? Esse tipo de profissional pode até se dar bem em algumas ocasiões, mas a longo prazo não é o profissional que vai de fato se destacar na carreira, né? Em algum momento algo vai acontecer e as pessoas vão perceber que ele só está agindo por interesse próprio. O segundo tipo de profissional é aquele toma lá, dá cá. Faça apenas se o meu colega fizer por mim. É aquela pessoa fala, eu vou ajudar o meu colega porque ele me ajudou. Eu vou fazer isso porque ele sempre me ajuda. Não, aquele ali nunca ajuda ninguém, não vou ajudar. Mesmo que ele saiba que está precisando por causa da empresa. Porque se não fizer aquele trabalho, se não ajudar aquele colega, o processo não vai andar, vai prejudicar o cliente, vai prejudicar o fornecedor, vai prejudicar a empresa e ele bate o pé que não ajuda porque aquele colega nunca o ajudou. Então eu tomo lá da cá que é muito prejudicial. Agora, o terceiro tipo de profissional, esse profissional, como você está vendo aí, é aquele que é generoso. Ele tem a gratuidade do servir e ajuda os outros sem interesse próprio. Sim, ele tem uma gratuidade, ele entende o que é a expressão servir. Ele entende que ele precisa ajudar o seu colega sem ninguém o pedir. Ele percebeu que o seu colega precisa de ajuda, que o departamento precisa de ajuda. É aquele que pode ficar um pouco mais no trabalho para ajudar o colega, é aquele que pode pensar um problema que não era da área dele, pode levar a sugestão para a sua empresa. Então ele é generoso desse ponto de vista, ele está disponível o tempo inteiro, né? Inclusive os sanguessugas às vezes gostam de sugar muito do generoso, né? Mas o generoso, ele tende a ser percebido pelas pessoas, pela carreira das pessoas que ele se destaca, né? São profissionais que costumam ser promovidos, que costumam ser percebidos, se não pela empresa que eles trabalham, por outras empresas que vêm e acabam levando esse profissional. Então, o generoso, ele tem essa atitude de servir, né? Que é muito importante para o profissional. O poder da generosidade. Pessoas generosas se doam, por isso recebem muito. Então pensa bem, por que uma pessoa recebe muito? Quando você precisa de alguém, quem você vai buscar? Aquela pessoa que você sabe que você pode contar com ela num momento difícil. Então, os generosos, você sabe que você pode contar com ela quando você precisa de um serviço bem feito. Você sabe que você precisa contar com ela porque ela é competente. Então, por isso, né, essa pessoa, ela é valorizada, às vezes valorizada pela equipe, valorizada pelos líderes, valorizado por um tipo de promoção. Então não se preocupe em doar e falar assim, eu estou doando demais, eu estou sendo generoso demais. Não se preocupe, porque tudo aquilo que você faz de bom volta para você. Então seja um profissional de destaque. Se todo mundo pensasse na empresa, você tem a cultura da ajuda. Pronto, a cultura está implantada. Esse é o ponto-chave, que começa na consciência e começa no coração das pessoas daquela empresa, né? Ou seja, uma nova cultura. Não é a cultura do individualismo, do egoísmo, do fazer mal feito, não é a cultura do alto desempenho. Nós nos ajudamos porque nós queremos crescer juntos, ganharmos juntos e desenvolvermos juntos. Aí, gente, disso vem que quando as pessoas se sentem donas do negócio, elas passam a conduzir suas atividades com envolvimento notório e acima da média. Então esse sentimento de que elas também são donas do negócio, de que aquela marca, de que aquela empresa pertence a elas, faz com que elas se envolvam nas atividades, se envolvam na solução dos problemas, acima da média. Isso que as pesquisas mostram. Ou seja, então isso daí faz com que você potencialize a capacidade que as pessoas têm como time. Olha que bacana, né? Isso daí faz a diferença nos resultados, né? Bom, o olho de dono, que atitudes eu tenho que ter para ter o olho de dono? Primeira delas, sou proativo, estou comprometido em perceber erros e corrigi-los. O proativo é esse, né? Por que ele é proativo, né? Ele não espera o erro acontecer, ele não finge que não é com ele, não. Ele percebe antes e aí ele busca se comprometer para que
para corrigir aquilo ou para que aquilo não aconteça, né? Então ele tem uma proatividade que é própria, a cultura da proatividade, todos agindo em prol do desenvolvimento da empresa. Segundo ponto, a mentalidade de soluções. Não trato problemas como forma de achar culpados. Pelo contrário, procuro alternativas de solução. A empresa para de achar culpados, né? A empresa para das pessoas serem vítimas, né? Todo mundo foca o quê? Na solução, né? Se houve um erro, vamos buscar corrigir o erro. Se é no processo, se é um erro humano, vamos treinar. Então, vamos buscar a solução daquilo juntos, sem fazer caça às bruxas. Então, mentalidade de soluções. Esse é o ponto-chave, né? Também da habilidade, da competência do olho de dono. Caminhando mais um pouquinho, vamos falar que quem tem olho de dono são entusiasmados e apaixonados em tudo que executam. Eles não fazem mais ou menos, eles não executam de qualquer jeito, não. Eles são entusiasmados por executar aquilo, por estar fazendo aquela ação. Eles são apaixonados, né, por cumprir as suas atividades, sejam elas administrativas, comerciais, de produção, né, fazem com muita paixão, com entusiasmo, né? Vibram quando a coisa sai certo e também se entristecem, ficam chateados quando as coisas não saem do jeito que eles imaginaram. Então, seja entusiasta, seja apaixonado, seja motivado pela sua empresa e pelo trabalho que você executa. É fundamental que as pessoas tenham um propósito no seu trabalho. Pessoal, encarar a sua rotina não como um meio de manutenção das suas necessidades básicas de vida, apenas, né? Então, é isso que eu quero dizer. Para você ter um olho, um sentimento de pertencimento, você tem que ter um propósito de vida. Você tem que entender o que aquela empresa vende, o que ela faz, você tem que gostar daquilo, você tem que entender que você está contribuindo com a vida das pessoas, você tem que ter um propósito de vida que vai te ajudar pessoalmente, né? O seu propósito de vida, seja com sua família, seja aquilo que você quer construir, mas ali dentro também, qual é o nosso propósito de vida? Pessoas que têm um propósito de vida, gente, são pessoas que não desistem fácil. São pessoas que não param diante das dificuldades, né? Qual é o seu propósito de vida? O que dá sentido ao seu trabalho? Descubra isso, perceba a beleza que é a sua empresa, o produto ou o serviço que ela oferece, ou que ela faz, ou que ela vende. Perceba a beleza da sua atividade. Se você começar a perceber essas coisas, como que elas são importantes, dá valor nisso, você vai descobrir o seu propósito de vida, né? Esse é um ponto central para você ter esse olho de dono. O que fazemos aqui? Essa é uma grande pergunta, né? O que fazemos aqui? Você já se perguntou isso? O que eu faço aqui na minha empresa? O que nós fazemos aqui? Qual que é a nossa missão, nossa visão? Você tem esse senso profundo? Busque isso dentro de você, porque se você buscar isso dentro de você, eu tenho certeza que isso vai ajudar você a crescer. Imagine, por exemplo, uma empresa da área da saúde. Melhoramos a vida das pessoas, né? Eu coloco aqui nesse slide justamente isso. O que nós fazemos? Melhoramos a vida das pessoas. Você tem melhorado a vida das pessoas, né? Então, quando você faz isso, você está enxergando a sua missão de vida. Esse é um ponto crucial, né, para que você tenha o seu propósito. A grande pergunta: como é que eu posso melhorar a vida dessa pessoa que está na minha frente, agora e hoje? Esse é um ponto essencial. Vale para você que é um médico, para você que é um empresário, para você que é um colaborador, né? Então tudo isso faz a diferença. Essa é uma grande pergunta. Seja intraempreendedor. Empreendedor não é aquele que é só dono do próprio negócio, né? Outra forma de fomentar a atitude de dono em uma empresa é o intraempreendedorismo. Essa palavra descreve o comportamento de funcionários que estão sempre trazendo novas ideias, criando novos projetos. Eles são empreendedores, mas dentro da organização. Então seja um funcionário empreendedor. Olha que legal. Inovação e criatividade. A característica de visão do dono dos colaboradores também transparece em ações nas quais a criatividade estabelece novas formas de executar uma mesma tarefa no interior da organização. Então, inovação e criatividade não é aquela coisa, né, muito grande como todo mundo pensa. Como é que você pode melhorar a sua tarefa? Uma coisa mínima que você pode melhorar o processo, que você pode melhorar a forma de executar o seu trabalho. Isso é inovação, isso é criatividade. E por fim, eu quero deixar esta mensagem. Se você é dono de sua história, está escrevendo o seu futuro. Sua visão e atitude definirão o seu legado. Olha que legal. A sua história é você que constrói. A história da sua empresa você ajuda a construir.
Para que haja essa cultura de ajuda, é preciso começar a ter uma nova mentalidade intraempreendedora, uma nova mentalidade, olho de dono, uma nova forma de ver e de agir. Assim você será um grande profissional, assim a sua empresa será diferenciada. Assim eu garanto para você que se você aplicar tudo isso dentro da sua vida profissional e você dentro da sua empresa, você vai ser uma pessoa de destaque, a sua empresa vai crescer e você vai atingir grandes resultados. Muito foco, conte sempre comigo, conte sempre com o Gregório Ventura, não só nas palestras, nos seus treinamentos, mas também em tudo aquilo que você precisar de mentoria. Conte comigo, vamos em frente, foco, vamos construir uma empresa de sucesso.